Ça va, mon amour? Olha ele testando o francês dele. Gente, tudo isso é para entrar nesse clima de verão europeu. Afinal de contas, nós estamos começando o nosso REC aqui no Multishow, diretamente da Riviera Francesa, aqui em Cannes, na França, onde está rolando o maior festival de criatividade do mundo, que é o Cannes Lion. E claro que a gente sempre vem fazer aquela cobertura que você conhece, que você respeita, mas agora você vai saber o que é que a gente preparou para o programa de hoje. Dá uma olhada comigo. Hoje você vê as experiências da campanha de Smirnoff Johnny Walker para a Copa do Mundo 2026. Descobre o que está por trás dos filmes de Friboi e Maturata para o Mundial. Acompanhe a passagem do Mercado Edis pelo Cannes Lions 2026. E vê a coluna do diretor Tiago Artimonte sobre o festival. E agora eu vou mostrar para vocês que o Mercado Edis reuniu parceiros, amigos e clientes aqui em Cannes para contar todas as novidades com atenção especial para a América Latina. Estamos acá en Cannes, es el festival más importante de publicidad del mundo y Mercado Libre está teniendo su lugar con el LATAM Club, donde básicamente es un lugar donde pueden venir todas las agencias, todos los clientes con los que trabajamos y con los que queremos trabajar para hospedarlos y presentarles nuestros productos, conversar sobre negocios, mejorar las relaciones que venimos teniendo y también hacer discusiones de hacia dónde va la industria. Nosotros también lo usamos como una herramienta para poder escuchar las necesidades no satisfechas de los clientes y poder trabajar en nuestro programa de producto para hacer nuestros productos de advertising cada vez más eficientes. Y para cerrar, obviamente, la cereza en el postre es que siempre estamos acá también en todo lo que son los premios de publicidad y ganamos un Grand Prix de publicidad, así que estamos muy contentos con eso también. Es una campaña que hicimos en Brasil, Field Barcode, que es básicamente agarramos el Estadio Pacaembu y luego muchos estadios y convertimos el pattern en un barcode donde cualquier usuario en Brasil podía escanear y obtener cupones de descuento. Hicimos esto en muchísimas ciudades y la verdad que fue una idea outdoor, muy creativa, muy distinta. A nosotros en Mercado Libre nos encanta tomar riesgos, estar en beta continua y hacer cosas distintas. Así que nada, estamos muy contentos, fue muy valorada y quiero reconocer el trabajo de nuestra agencia de creatividad que se llama GUT y obviamente nuestros equipos que desarrollaron la idea y quienes ejecutaron la idea. Fue realmente espectacular y estamos muy orgullosos de eso. Aquí en el LATAM Club de Mercado Ads en La Croisette contando todas las novedades que tenemos. Tenemos 3 novedades muy importantes. La primera es una integración con TikTok que va a permitir que las marcas a través de la plataforma de Mercado Ads hagan anuncios en TikTok con las audiencias de Mercado Ads y con toda la medición del ecosistema de Mercado Libre. También el lanzamiento de un producto de creadores para que los anunciantes tengan acceso a esa increíble red de más de 7 millones de creadores que tiene Mercado Libre. Y por último, un producto para poder acercar a los formatos publicitarios de video el e-commerce, que los usuarios viendo un video puedan recibir un cupón o hacer una compra, conectando realmente el e-commerce con los medios. Creo que todo el mundo de las marcas creció fuertemente de la mano de construir alcance y frecuencia. Esas eran las 2 métricas principales durante muchos años, dado que eran como las métricas que garantizaban de alguna manera que estaban haciendo un buen trabajo en llegar a sus audiencias. Eso hoy ya no es suficiente, porque la presión de resultados, la competencia, mismo internamente las conversaciones con el CFO, con otras áreas de la compañía, requieren tener una visión mucho más atada a resultados. Entonces hoy los CMOs se han convertido en drivers de negocio concreto, donde pueden mostrar que sus inversiones convierten en resultados
tangibles. Y eso es lo que las marcas nos piden todo el tiempo y lo que nosotros desde Retail Media, Mercado Libre y Mercado Ads podemos ofrecer como un paso diferencial y adicional a la visión tradicional de Reach and Frequency. Olha, Mercado Livre tem me apoiado, né, desde que eu entrei na Fórmula 1, é uma marca incrível, uma marca que eu sou cliente, minha família é cliente, a gente sempre usou bastante, então é muito legal, eles fazem eventos incríveis, eles fazem, hoje, por exemplo, a quantidade de coisa que eu pude aprender também conversando, recebendo perguntas, trocando uma ideia, são sempre coisas muito produtivas e, obviamente, apoiando, né, eu como piloto de Fórmula 1 é algo incrível, poder representar uma marca como essa. Estamos muy contentos, hay mucha afluencia de vuelta, como te decía, de marcas y de agencias. Están muy entretenidas las discusiones, las charlas. No todo lo tenemos tan claro, todos nosotros, pero se nota cómo está cambiando la industria, cómo va evolucionando, y son conversaciones realmente muy ricas y estamos acá en un setting espectacular para tener esas charlas. Creo que lo que estamos viendo ahora es un paso más dentro de Retail Media, dado que la tecnología, AI y conectar con otros medios nos permiten no solamente usar todos los beneficios de Retail Media, sino también conectar eso con medios que tradicionalmente eran más de branding. Brasil es el mercado de los mercados más importantes de Mercado Libre, así que también hemos integrado y traído a este LATAM Club a muchos de los representantes, los referentes de la industria de marketing y de publicidad de Brasil. Vamos a ver un año cargado de novedades para hacer realidad todas las cosas que estamos viendo acá, ¿no? O diretor Thiago Artimonte, colunista aqui do REC, é uma figurinha carimbada no Festival Cannes Lions. E esse ano ele esteve com a gente e trouxe o seu ponto de vista, as observações mais importantes do que rolou aqui no festival. Dá uma olhada comigo. Fala galera do Reclame, estamos aqui diretamente de Cannes, a Copa do Mundo da Criatividade. Hoje muita novidade, tecnologia, inovação, tudo o que está acontecendo aqui no Palais e muitas outras coisas. Vem comigo. Você sabe quais são as 5 maiores apostas do mercado para esse ano de Cannes? IA, credibilidade, marca e performance. Propósito com prova e coragem criativa. Esse é o Festival de Cannes, uma semana em que o mercado inteiro da criatividade se encontra para ver, debater e premiar o melhor do ano. E ó, dá para sentir isso aqui em todos os corredores dessa edição. Conversei com gente daqui, eu vi outros ali e todo mundo falando várias coisas sobre o que está mudando na criatividade mundial. Ó, e separei todas as apostas que resumem para onde a propaganda está indo. Bora lá ver? Primeira aposta, inteligência artificial. Parou de ser o show e virou palco. Ano passado, todo mundo queria mostrar a ferramenta, e esse ano dá para notar quem tem repertório e quem só aperta botão. Tanto é que Cannes já tem uma categoria específica só para isso. Ó, isso aqui é obra brasileira, premiadíssima, da Artplan, parabéns, incrível, tá pegando todos os corredores. Mas falando sobre Brasil e criatividade, um dos temas que mais pega desde o ano passado é IA. IA nada mais é do que uma grande ferramenta que veio para ajudar a criatividade. Mas mais que isso, a gente está vendo que a IA não é mais só um tema, uma discussão, é uma realidade. Todas as marcas, agências, criativos usam cada vez mais a IA como uma ferramenta de evolução da ideia e transformação da criatividade. Uma das coisas mais importantes que se fala é, pode ter a ferramenta, mas o que vale ainda é o coração humano. E como a IA é um dos elementos mais falados nesse festival, o que tem também sido dito é sobre credibilidade. Credibilidade é fundamental para as marcas, construção de marca. E com essa variedade, esse volume de material feito em IA, a credibilidade fica mais confusa. Então, o que fazer nesse momento? Essa é uma das grandes discussões. Para isso, o que tem que fazer? Construção de branding, credibilidade, às vezes filmes lo-fi, às vezes filmes com creators reais, a marca falando dela.
Isso é uma das coisas mais importantes que tem se dito. Credibilidade que faz um contraponto com a inteligência artificial. E falando em credibilidade, marca e performance não discutem mais. Agora é lei. Os dois têm que andar junto. Não adianta mais fazer varejo sem ter marca construída. E essas duas pontas estão unidas cada vez mais em toda a comunicação. Filmes que são desmembrados, fotos que fazem DOH, tudo tem que estar conectado. Hoje, vender é regra, mas ao mesmo tempo criando construção de marca. E essa é uma das outras pontas que tem sido dito aqui no festival. E tem mais 2 temas que eu quero falar para vocês. Vem comigo. Discurso de ESG, propósito, não tem mais como vir sem mostrar resultado. O festival está muito exigente para entender o que de fato as marcas estão fazendo pelo mundo. E isso está muito claro no resultado dos filmes e das campanhas escritas. Redução de prêmios, mas ao mesmo tempo consistência e credibilidade daquilo que é premiado. O festival está cada vez mais focado em resultado para todos os lados. E a gente fecha a última aposta de Cannes, que é coragem criativa. As marcas esse ano estão trazendo tudo que eles podem para se destacar, se diferenciar, ideias novas, diferentes, ousadas, com freshness, com uma substância, com algo que traga relevância social, econômica e que todo mundo ache algo diferente. Cada vez mais a gente precisa se diferenciar, trazer algo novo e que valorize a criatividade. E é aqui, na escadaria do Palais, que eu termino esse programa com o coração cheio de informação nova, a cabeça borbulhando de notícias e coisas diferentes para a gente levar para o Brasil. Quer saber mais do que está rolando na criatividade, no mundo? Me segue no @ArtmonteCreative que você vai saber tudo por lá. Beijo e até a próxima. Cabriolet, cœur cambriolé, elles peuvent être fraîches, vais les ignorer. Chanel, LV, Louis V, Prada, Dior. Elle a raison même quand je suis pas. E a Diageo aproveitou a Copa do Mundo com 2 marcas, muita alegria e muita estratégia para fazerem os produtos ficarem cada vez mais perto do público nesse momento que é muito especial. E a Diageo está levando 2 das suas principais marcas para o maior evento esportivo do mundo. A tradição de Johnnie Walker e a irreverência de Smirnoff. E eu vou contar um negócio para vocês, viu? A Diageo é a primeira marca de destilados a apostar na Copa do Mundo FIFA 2026. Agora a gente vai saber juntinho aqui como é que eles estão transformando a paixão pelo futebol em experiências para os torcedores. A gente está ativando aqui no Brasil com Johnnie Walker e com Smirnoff. Smirnoff, a grande patrocinadora aqui deste evento, que é a Arena Brasileira. E aqui a gente está trazendo as nossas receitas de caipirosca, mais de 48 receitas de caipirosca, uma receita inspirada em cada país, com os nossos parceiros do trade. Então aqui nesse evento hoje é o Pirajá. Pirajá é um dos principais bares aqui de São Paulo, então Pirajá junto com a gente, fazendo essas receitas de drinks especiais para os consumidores que estão querendo ver a Copa do Mundo aqui na Arena Brasileira. A Copa do Mundo é um evento gigantesco, né? É o maior evento cultural e esportivo do mundo. Então eu entendo que não só a Arena Brasileira, mas tudo que a gente está fazendo em torno da Copa do Mundo vai ter um legado importantíssimo para a marca. Smirnoff é uma vodka super versátil, que pode estar em qualquer ocasião, celebração, milhões de possibilidades de sabores e de misturas. Então é muito legal a gente poder mostrar isso para o público. Foi muito importante a gente fazer algo que fosse simples de entender, com o drink no centro da conversa, mas ao mesmo tempo que fizesse com que as pessoas percebessem a campanha de uma forma diferente. Então, a gente criou 48 jingles, a gente criou 48 receitas diferentes, cada palavra tem um off no final, então tem muito humor, tem muita graça e muita rivalidade também do futebol, que é super importante para que a gente consiga fazer com que as pessoas conversem a respeito disso. O Smirnoff feita com a caipirosca, que é o nosso drink, trazendo a versatilidade, né?
Eu acho que várias outras bebidas, elas entregam a mesma experiência para o consumidor, mas a gente pode entregar 48 tipos de experiências diferentes para o consumidor. Como uma marca global, a gente tem que se manter muito fiel ao que é essa consistência de planejamento de marca. É um propósito muito coerente, muito consistente há mais de 20 anos. A Copa e a garrafa de 24 anos é um grande símbolo disso. Foi um projeto de uma garrafa nunca antes feito para um outro país. Então, usar dessa grande coincidência dos 24 anos para um projeto de um produto totalmente especial e feito unicamente para a gente, é uma forma da gente tangibilizar um posicionamento que é global, mas totalmente adaptado para a cultura local. Foram 24 garrafas apenas, para que a gente fizesse muito mais como se a gente estivesse encapsulando aquele gostinho da vitória, toda essa jornada, esse comportamento de resiliência. O plano de Copa do Mundo de Johnnie Walker começou lá atrás, em março. Ele foi evoluindo com comunicação em mídia social, em vários outros canais, em out of home. E aí, no comecinho desse mês, em junho, a gente fez um leilão super especial. Todos os fundos que foram arrecadados foram doados para que a CUFA possa investir em programas sociais. E aí, agora que os jogos começaram, a gente chegou aqui no N1. O evento é o nosso playground, é onde a gente pode recrutar novos consumidores e apresentar a categoria de whisky para pessoas que às vezes não iriam considerar a categoria, que a gente tem uma super versatilidade, que essa categoria ela pode ser consumida de diversas formas. Quando eu falo dessa trajetória e da escala e de um palco como a Copa do Mundo, é para a gente ter a chance de colocar os nossos drinks na mão de mais consumidores. E eu acho que a gente vai conseguir fazer isso com a escala das nossas ativações e com o número de pontos de venda que a gente conseguiu executar nessa Copa do Mundo. Segundo, é a gente mostrar para o consumidor que quando ele quer alguma coisa especial, é aí que o drink entra, né? Então a gente fala muito desse consumo moderado, de um consumo de beber melhor, mas ele também significa uma bebida mais premium, uma experiência mais especial. Tenho certeza que quando a gente coloca a nossa forma de fazer bebida, a nossa forma de fazer drink, no momento que a galera está querendo uma experiência super especial, a gente brilha. Os consumidores vão lembrar disso depois da Copa e eles vão ter a chance de experimentar os diversos drinks que a gente tem para oferecer. E a Friboi imaginou uma campanha divertida para a Copa do Mundo com um garoto propaganda que é considerado o bruxo do churrasco e está sempre nos lugares mais aleatórios. Eu vou mostrar para vocês agora quem é esse rapaz. A história de marca da Friboi, ela acabou criando, né, marca de carne no Brasil. Então, carne sempre foi commodity, o consumidor não percebia muito nessa diferença de uma carne para outra que ele comprava no açougue. E a Friboi teve esse papel de explicar para o consumidor, né, que carne tinha origem, tinha qualidades diferentes, que a gente tinha que se preocupar com de onde ela veio, como ela veio, né, a procedência dessa carne. E de lá para cá, né, depois desse papel muito bem cumprido, né, a gente ensinando que carne tem marca, né, e descomoditizando essa categoria, a gente foi ampliando os territórios, né. Então a gente tem Maturata, que é a nossa marca especializada em churrasco. Churrasco é uma paixão nacional. Para você ter uma ideia, o brasileiro faz churrasco em média a cada 15 dias. E quando a gente aprofunda um pouco esse ritual, a gente vê uma correlação muito forte com o futebol. Segundo pesquisa, 86% dos brasileiros associam futebol a churrasco. Por isso, Maturata, que é a marca de carnes de churrasco da Friboi, vem construindo esse posicionamento no território de churrasco desde o ano passado, porque a gente busca com isso ampliar
ampliar o nosso alcance, a nossa diferenciação e a nossa relevância cultural. Desde que o mundo é mundo, quando tem um jogo passando na TV, todo mundo já pensa em fazer um churrasco. Então uma coisa chama a outra, principalmente em época de Copa do Mundo. Partindo daí a gente criou o conceito futebol chama churrasco. Então esse conceito é interessante porque ele consegue unir várias coisas. O chama de chamar para os amigos virem assistir juntos, então chamar para essa ocasião de consumo, chamar também que traz a chama da paixão, do fogo, da brasa. Então a gente acha que é um conceito muito vencedor porque ele consegue unir essas duas paixões, churrasco e futebol, a ocasião de consumo de chamar as pessoas, tem essa brincadeira com a palavra de chama, de fogo, então a gente gosta muito. Aqui na Lola a gente trabalha muito com dados, analytics, usando a tecnologia para tentar encontrar quais são essas verdades escondidas que estão ali, que podem fazer parte da narrativa, do storytelling que a gente quer falar. E, de novo, a gente foi ver isso, assim, o que a gente pode falar sobre território futebol, do qual todo mundo já falou muita coisa, em um território do churrasco onde algumas coisas foram ditas, e como que a gente encontra alguma coisa nova, e de novo, agregando um personagem que valide aquilo. Então, foi aí onde a gente encontrou de que o Ronaldinho seria um personagem perfeito para isso. De novo, nos listenings que a gente faz, a gente entende de que ele é denominado mundialmente como o bruxo, por toda a magia que ele fazia. A partir daí, a gente não queria utilizar ele de uma maneira como apenas uma celebridade, coisa protocolar, falando como embaixador sobre a marca. A gente tentou usar ele na nossa campanha de um jeito mais memorável, uma coisa que chamasse atenção nessa época onde todas as marcas estão fazendo campanhas. Então a gente precisava de algo que fizesse saltar e se diferenciar ali na tela da TV, do celular, onde as pessoas assistirem esse conteúdo. Ele foi único, uma lenda, fez mágica, o bruxo. O Ronaldinho Gaúcho dispensa apresentação, ele é um ícone muito amado. Inclusive, tem muitas pessoas que se apaixonaram por futebol depois de vê-lo jogar. Ele tem um significado muito forte, tanto para o futebol nacional quanto para o futebol mundial. Então, a gente, na verdade, o nosso trabalho foi só entender as características dele, porque ele é reconhecido como bruxo, ele é reconhecido como um rolê aleatório. E isso tem tudo a ver com a marca, porque a marca é craque quando o assunto é churrasco, quando o assunto é assar carne. Da mesma forma que a gente diz também que você pode fazer o churrasco mais aleatório possível, que com Maturato você tem certeza que o churrasco vai dar certo, que o churrasco vai ficar bom. Assim como ele é o bruxo do futebol, que significa ser um craque do futebol, existem outros craques no momento do churrasco. É o craque, que é aquele cara que consegue assistir o jogo e ainda fazer churrasco e não queimar o churrasco. Isso é um craque. Cara, ele é um bruxo. O cara que corta como ninguém churrasco e faz a carne até ficar mais macia por causa disso, ele também é um bruxo. É o cara que sabe escolher qual é o momento certo de tirar da grelha. Então ele começa a identificar durante o personagem todos esses bruxos que estão nos churrascos e que fazem com que esse momento de churrasco / futebol seja incrível. Quando a gente viu os tratamentos da produção, na hora a gente tinha certeza de fazer com o Carlão, que é da produtora Surreal. Ele foi um diretor que melhor conseguiu entender o briefing, esse equilíbrio entre trazer a magia, a fantasia de uma forma que não fosse infantil e que ao mesmo tempo conseguisse traduzir para os fãs do Ronaldinho essa magia que ele representa. E eu acho que um segundo ponto de destaque foi também a cocriação com a agência. A gente trabalhou muito juntos na escolha desses caminhos. Nosso cliente, todo o time de marketing, a Teca, a Dani, todo mundo da Friboi, apostou nessa linguagem mais ousada, mais criativa, trazer mais criatividade, algo que chame mais atenção para se destacar, explorando todo o appetite appeal, sim, close de churrasco, sim, mas utilizando isso de um jeito que chame mais a atenção do consumidor. Assim que a gente começou a filmagem, nos primeiros segundos estava um silêncio enorme.
porque é uma paixão tão grande que eu acho que todo mundo que estava nos bastidores trabalhando ali estavam também impactados da gente ter um ícone, né, ali na nossa frente. Então a filmagem vai ficar muito divertida. Nós temos 2 linhas de campanha, então a primeira campanha, que é do bruxo, a gente tentou deslocar o adjetivo do Ronaldinho do bruxo para os consumidores. Então a partir do momento que o consumidor ele compra o produto, ele faz o churrasco, ele passa a ser um bruxo também fazendo um churrasco. A segunda fase da campanha, a gente tentou traduzir quem é o Ronaldinho fora de campo, que ele, claro, é conhecido como rolê aleatório, ele aparece nos lugares mais inusitados possíveis e a gente traz isso para a campanha. A gente quis trabalhar com muita criatividade e até um lugar um pouco nonsense. Então a gente coloca ele fazendo um churrasco na lua, fazendo um churrasco num barco, trazendo essa tradução de que você pode fazer o churrasco mais aleatório possível, que com maturata vai dar certo, vai ficar legal. A gente criou, tem toda uma campanha de social com diferentes conteúdos que vão vir dentro dessa campanha. A gente toda uma parte de envelopamento que a gente está fazendo no ponto de venda. Quando você faz uma mensagem, que você consegue fazer cortes, que esses cortes podem vir em um grupo de WhatsApp, virar um meme, virar alguma coisa, o que você encontrou virou conversa. Então você fala de bruxo, você mandar um e aí bruxo, vamos fazer bruxaria no churrasco, esse tipo de coisa se espalha facilmente. Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saborosa, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto. E o nosso programa vai ficando por aqui, a gente vai se despedindo, mas assim, ó, vou aproveitar um pouquinho esse verão europeu, porque eu não sou de ferro, né? E a nossa conversinha, ela continua onde? Nas nossas redes sociais, @programa reclame, e você também pode conferir o REC lá no Globoplay. Vou curtir a praia agora, viu? Vocês me dão licença. Au revoir. Tchau, tchau.